hoje nós iremos aprender sobre inequações e funções exponenciais. No vídeo de hoje, iremos entender como representar desigualdades matemáticas e como funcionam. Inequações são expressões matemáticas que indicam a desigualdade entre os valores. Funções exponenciais. Função exponencial é equação onde a variável aparece no expoente. Agora vamos fazer um pouquinho de exemplos. Temos aqui inequações e funções exponenciais. Tipos de inequações. Existe inequação do primeiro grau e inequação do segundo. A do primeiro grau ela é dada por 2x menos 5 maior que 3. Inequações do segundo grau ela é dada por x ao quadrado menos 4x mais 3 menor que 0. Funções exponenciais. Um exemplo é dado por f de x igual a 2x ao quadrado. A base deve ser positiva e diferente de 1. Outro detalhe importante sobre a função exponencial. Se a base for maior que 1, é um crescimento exponencial. Agora, se a base for entre 0 e 1, é um decaimento exponencial. Detalhe, se ela for menor. Oi pessoal, eu sou a Beatriz e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre inequações. Bom, primeiro exercício. 4x menos 7 menor ou igual a 5x mais 3. Nós vamos começar agrupando os termos com x de um lado e os números do outro. Bom, depois disso, nós vamos resolver a subtração e a adição. Só ressaltando que quando um termo troca de lugar, ou um número também, ele também vai trocar de sinal. Então, por isso, o 7 ficou positivo e o 5 ficou negativo. Para o x não ficar negativo, a gente vai multiplicar toda essa inequação por menos 1. Assim, a gente vai ter x maior ou igual a menos 10. E assim, a gente encontrou o resultado. Agora, nós vamos resolver essa inequação aqui. Bom, a gente vai começar fazendo o mesmo que no exercício anterior, colocando os termos de um lado e os números do outro. Ao trocar de lado, a gente muda o sinal também. Então, fica menos 2x mais x maior ou igual a 4 menos 6. Bom, ao fazer a subtração, a gente chega ao resultado de menos x maior que menos 2. A gente vai multiplicar isso por menos 1 para tirar o sinal de menos e trocar o sinal de maior que estava aqui no meio. Então, a gente chega ao resultado de x menor que 2. Agora, vamos resolver alguns exercícios de equações exponenciais. No primeiro exercício, a gente vai começar escrevendo o 125 como uma potência de 5. Então, a gente vai igualar os expoentes, já que as bases são iguais. Bom, então a gente chega em uma equação em que a gente vai precisar colocar os termos de um lado e os números de outro, assim como foi na inequação. A gente chega ao resultado de que x é igual a 1. No próximo exercício, a gente vai fazer a mesma coisa, escrevendo 32 como uma potência de 2. E então, nós vamos igualar os expoentes, já que as bases são iguais. Agora que chegamos em uma equação, a gente resolve ela normalmente e chega ao resultado de que x é igual a 5 sobre 3. Agora falando sobre logaritmo e matemática financeira. Alguns conceitos básicos e fundamentais. O logaritmo de um número é o expoente ao qual uma base deve ser elevada para poder resultar nesse número. Agora falando sobre matemática financeira, o principal conceito dela, e ela é bem de boa, é a área da matemática que analisa o comportamento do dinheiro ao longo do tempo, como temos juros simples, juros compostos, e eu vou mostrar alguns exemplos também. Vamos aqui agora o exemplo de logaritmo em matemática financeira. B é a base do logaritmo, x é o número, y é o resultado. Exemplo. Se log de 8 é igual a 3, então significa que 2 elevado a 3 é igual a 8. Agora, matemática financeira. Nela, a gente tem os juros simples, juro composto e taxas de juros e valor presente no futuro. Mas aqui a gente só vai ver um pouquinho desses dois. Juros simples é o crescimento linear do capital, ou seja, esse daqui é o montante, que é igual a 1.000 mais 1.000 vezes 0,1 vezes 2, que é o valor de 1.200. Agora o juros composto. Segue quase o mesmo princípio, só que agora é fora do parênteses.
e com um pouquinho de diferença. Multiplica por 1, 2 aqui em cima, e vai ser igual a 1.210. Ou seja, juros compostos aumentam o crescimento do capital ao longo do tempo. Agora nós vamos resolver alguns exercícios de logaritmo. Log de x na base 3 igual a 4. Bom, então a gente vai escrever isso na forma exponencial, que vai ficar x igual a 3 elevado a 4, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O resultado disso vai ser x igual a 81, que é a solução do nosso primeiro exercício. Log de 1000 na base 10 igual a x, nosso próximo exercício. Então, a gente vai começar escrevendo isso na forma exponencial. Na forma exponencial ficou assim, 1000 igual a 10 elevado a x. Sabemos que 10 elevado a 3 é 1000. Então, a gente consegue descobrir assim, dessa forma, que x é igual a 3. Nosso próximo exercício é sobre matemática financeira. Bom, o primeiro exercício é: um capital de R$1.000 é aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante 4 meses. Qual é o montante final da aplicação? Bom, essa é muito fácil. Nós vamos começar usando a fórmula do montante. A gente já aprendeu qual é a fórmula do montante. Agora a gente vai só substituir isso pelos valores. Então, o capital é de 1000, os juros é de 0,05, que é igual a 5%, e o tempo é 4 meses. Substituindo tudo isso, a gente vai ter 1000 vezes 1 mais 0,05 vezes 4. Fazendo essa primeira conta, a gente vai ter o resultado de m igual a 1000 vezes 1,20, chegando ao resultado de m igual a 1.200. Então, a solução desse nosso primeiro exercício é: juros foi igual a R$200 e o montante R$1.200. Bom, agora nós vamos para o segundo exercício, que é o seguinte: um capital de R$500 é investido a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses. Qual será o montante final da aplicação? Depois de substituir a fórmula pelos números, ficamos com 500 multiplicando 1 mais 0,10 elevado a 3. O resultado disso é 500 multiplicando 1,331. O resultado dessa conta é montante de 665,50. Já os juros, 165,50. E esses foram os nossos exercícios.